Mistérios de Terramar. Capítulo 71. Certo. Eu não deveria me deter em coisas infelizes. Aqui tome mais um pouco, eu acompanho você. Calita respondeu às palavras reconfortantes da filha. Margaret lançou um sorriso doce para sua mãe e pegou os talheres de prata enquanto se deliciava com o delicioso café da manhã mais uma vez. Depois de alguns bocados, ela parou e se virou para Calita. Mãe, onde está o pai? Ele e seu irmão estão cuidando de alguns assuntos da ilha. Eles chegarão aqui em breve. Tão cedo? Vou buscá-los, Margaret disse enquanto limpava os lábios com o guardanapo. Ignorando o protesto da mãe, ela correu em direção ao gabinete do governador de Vereto. Atravessando o corredor com luzes de cristal deslumbrantes, Margaret chegou ao jardim da família. O escritório de seu pai ficava do outro lado. Poucas espécies de flores conseguiram se adaptar ao ambiente subterrâneo, mas naquele lugar, uma vibrante variedade de flores preciosas e raras floresceu, cada uma mais bonita que a outra. A residência do governador ficava no topo do pico mais alto da ilha e tinha vista para as luzes dispersas que vinham das casas dos moradores. Como a terceira maior ilha do mar subterrâneo, Vereto cobria uma vasta área equivalente à metade da massa terrestre da China. Apesar de forçar os olhos, Margaret só conseguia distinguir vagamente o brilho do distrito portuário quando olhava para fora do mirante. Há um distrito portuário na Ilha do Pai. Talvez eu possa enviar um telegrama para convidar o Sr. Charles. Terei a chance de vê-lo então. Margaret refletiu consigo mesma. Um rubor rosado surgiu em suas bochechas enquanto memórias do jovem com íris negras surgiam em sua mente. As interações deles não tinham sido tranquilas quando estavam juntos. Ele preferia discutir sobre canhões de navios e outras coisas com seu rato falante do que prestar atenção nela. Ocasionalmente, ele a convocava apenas para ajudá-lo a aplicar pomada. O pensamento dessa memória em particular despertou fúria nela. Ela era filha de um governador, e ele realmente a tratava como uma criada. Apesar de tudo isso, por alguma razão desconhecida, ela não conseguia deixar de pensar nele. Encostada na grade, Margaret soltou um suspiro. Ela olhou para longe, sem perceber o tempo que passou. Enquanto ela se absorvia em seus pensamentos, um coquetel de emoções passou por seu rosto. Às vezes era um olhar de alegria e às vezes uma expressão de tristeza. 10 minutos depois, um homem de meia-idade em um terno bem cortado apareceu atrás da jovem. Ele se curvou respeitosamente e advertiu: "Jovem mestra, pode ser perigoso aqui. Por favor, tenha cuidado." A voz abrupta tirou Margaret de seus pensamentos. Perturbada, ela se virou para perceber que era o mordomo da família. Ela timidamente mostrou a língua. "Desculpe, Sr. York. Eu me distraí um pouco. Você está aqui para admirar as flores, jovem senhora? Por gentileza, não demore muito. Você tem aulas de etiqueta mais tarde, antes do almoço." As palavras do mordomo assustaram Margaret, pois ela se lembrou do motivo pelo qual estava ali. Ela freneticamente levantou a saia e saiu correndo do jardim. Ah, não! Saí para buscar o pai para o café da manhã. Ao chegar à entrada do gabinete do governador, ela foi recebida por fileiras de guardas armados, posicionados em ambos os lados da porta. Reprimindo levemente sua respiração difícil, ela levantou a mão e estava prestes a bater quando um estrondo retumbante irrompeu atrás da porta. "Inútil! Lixo! Lixo! É assim que você lida com as coisas? Se não consegue resolver, então saia." Ao ouvir o rugido furioso do pai, a mão de Margaret recuou e uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Papai parecia bastante bravo. "Aconteceu alguma coisa?" Margaret murmurou baixinho. Após uma breve contemplação, ela cautelosamente pressionou seu ouvido contra a porta de madeira maciça. Os guardas que montavam guarda na entrada permaneceram estoicos e imóveis, aparentemente indiferentes às ações de Margaret. "Você é o chefe de polícia de toda a ilha de Vereto. Agora você está me dizendo que não consegue encontrar um humano vivo e respirando. Estou avisando. Ele é o neto biológico do ministro das Finanças, Pete. Ele não é um lixo aleatório vagando pelo distrito portuário." A tempestade de raiva do governador Daniel era tão alta que o ouvido de Margaret formigava desconfortavelmente. "Governador, senhor, usei todos os métodos. Até procurei a ajuda dos lunáticos do Ftagn e Covenant, mas ele não está em lugar nenhum. É como se ele tivesse desaparecido no ar. Não quero desculpas. Minha família mora nesta ilha, e não vou deixá-los correr perigo. 3 dias. Você tem 3 dias para resolver essa bagunça. Se algo acontecer com minha filha de novo, vou esmagar sua cabeça. Agora saia." De repente, a sólida porta de madeira se abriu e um homem de meia-idade com a cabeça calva apareceu com a cabeça encharcada de suor frio.
Quando seus olhos pousaram em Margarete, ele fez uma reverência respeitosa antes de sair correndo. Margarete entrou cautelosamente na sala e seu olhar pousou na figura de Daniel atrás da grande mesa. Pai, aconteceu alguma coisa? Margarete perguntou humildemente. A presença de sua filha pareceu ter dissipado toda a ira de Daniel instantaneamente, pois sua voz ficou vários graus mais suave. Não é nada. Só um pequeno problema. O que traz nossa querida preciosa aqui? Mamãe me mandou buscar você para o café da manhã, Margarete respondeu enquanto se dirigia à mesa. No momento seguinte, seus olhos caíram sobre algumas fotos na mesa desorganizada e desorganizada. Particularmente, uma das fotos com uma mulher sexy e bonita atraiu sua atenção. Não foi sua beleza que cativou Margarete, mas sim o par de pupilas negras muito familiares que eram idênticas ao seu senhor Charles. Pai, quem é essa moça? Ela é tão bonita, Margarete perguntou enquanto pegava a foto. Essa é a nova esposa do homem que acabou de morrer. Uma pena. Ele acabou de se casar com uma noiva tão bonita e morreu logo depois. Ele provavelmente nem chegou a ir para a cama com ela. Uma voz ecoou atrás de Margarete. Um jovem que tinha uma semelhança impressionante com Daniel entrou na sala e arrancou a foto da mão de Margarete em um movimento fluido. Daniel lançou um olhar de advertência ao próprio filho. Você acha apropriado dizer essas coisas na frente da sua irmã mais nova? O jovem deu de ombros, indiferente à aura assustadora do pai. Com aquele sujeito morto, essa nova viúva ficaria com metade da herança da família. Não será tão simples assim. Pete é um avarento. Ele nunca permitiria que sua riqueza caísse nas mãos de um ilhéu de fora tão facilmente. Pai, a lei do casamento foi estabelecida pelos nossos pais fundadores. Isso é para os plebeus. Fazer alguém desaparecer não é tão difícil para Pete. O jovem soltou uma risada sarcástica. Isso não parece algo que o governante de uma ilha deveria dizer. De qualquer forma, essa é a realidade. Margarete sentou-se em silêncio e confusão enquanto ouvia a conversa entre seu pai e seu irmão mais velho. Ela não tinha ideia do que eles estavam falando. Vendo a expressão confusa da filha, Daniel deu um tapinha na cabeça dela e disse: Volte primeiro, querida. Vou só dar uma palavrinha com Jack e nos juntamos a você. Tudo bem, seja rápido. Margarete assentiu obedientemente antes de se virar e seguir em direção à porta. No momento em que Margarete saiu, Daniel se virou para o filho com uma expressão sombria. Como foi? Você os encontrou? Sim. É uma gangue de piratas que espreitam ao redor do Paradise Whirlpool. Eles são famosos por atacar navios de pesca e de carga. Margarete foi sequestrada por eles. Ótimo, despache um titã real, mate cada um deles. Eles devem pagar o preço por mexer com Vereto. Capítulo 72. Dentro dos aposentos do capitão do Narvale, Charles tinha seu foco total na carta náutica espalhada sobre a mesa. Ele já havia marcado os locais das ilhas que abrigavam o projeto Subject Exchange Interaction e o Laboratório Tree, bem como anotado as anomalias desses dois lugares. Seus olhos permaneceram fixos nos dois enquanto ele tentava descobrir a conexão entre eles. Será que eles trouxeram os humanos que agora existiam no mar subterrâneo? Sugeriu Richard. Charles balançou a cabeça em resposta, descartando a possibilidade. Se esse fosse o caso, por que não haveria vestígios deles em livros históricos ou mesmo lendas? Até mesmo o livro do Apocalipse no texto religioso da Ordem da Luz Divina mencionava apenas o Deus Sol que reinava supremo no céu. Não havia nem mesmo qualquer menção a um apóstolo ou mensageiro divino. Quem sabe? Eu simplesmente os ignoraria. Quem se importa com a identidade deles? Eles estão mortos de qualquer maneira, Richard retrucou. Isso não faz sentido lógico. A Fundação possui tecnologia avançada e também um grande número de relíquias. Não poderia ter vivido silenciosamente. Tenho um forte pressentimento de que a entrada para o mundo da superfície deve estar de alguma forma relacionada a eles. Bem, se seguirmos suas linhas de pensamento, por que não imaginar algo mais louco? Por exemplo, uma catástrofe desastrosa que acabou com o mundo aconteceu no mundo da superfície, e eles trouxeram os humanos restantes com eles para o subsolo como seu último fio de esperança de sobrevivência. Parece familiar, não é? Ah, a Arca de Noé da Bíblia. Charles podia sentir a irritação crescendo com ele. Junto com isso, o canto há muito esquecido começou a soar em seus ouvidos novamente e estava ficando cada vez mais alto. Nesse momento, a porta foi aberta com um rangido enquanto Deep cuidadosamente enfiava a cabeça para dentro com um prato nas mãos. Capitão, os marinheiros e eu pegamos um caranguejo gigante fosforescente. Trouxe para você a melhor carne de suas pinças. Pedaços de tiras brancas alongadas foram colocados em uma pilha no prato nas mãos de Deep. De fato, a carne de caranguejo parecia extremamente macia. Coloque-o sobre a mesa. Bata, antes de entrar na próxima vez, Charles instruiu. Seu olhar permaneceu fixo na carta náutica. Assim que Deep estava prestes a sair silenciosamente após colocar a comida no chão, Charles o chamou. Quando Deep viu Charles entregando uma máscara para ele, sua respiração ficou rápida. Você não queria uma relíquia?
Pegue isso, disse Charles enquanto estendia a agora imóvel máscara de palhaço para o jovem rapaz. Um olhar de alegria estática apareceu no rosto de Deep. Ele tinha visto o poder deste objeto e nunca esperou que o capitão realmente desse a relíquia a ele. Em sua excitação, Deep estava prestes a receber a máscara de Charles quando este retraiu sua mão. Com um olhar solene, ele olhou para Deep e explicou as regras de uso da máscara. Ele queria um assistente capaz, não um psicopata com a cabeça nublada com múltiplas personalidades. Após ouvir as palavras de Charles, Deep pareceu visivelmente hesitante. Mas, eventualmente, ele estendeu a mão para receber a máscara. Segurando o 096 na mão, Deep o assegurou. Capitão, terei cuidado. Ótimo. Você pode ir embora. Além disso, chame o Dr. Charles instruiu enquanto massageava as têmporas. Ei, você vai dar a máscara para aquele garoto assim, sem mais nem menos? Richard perguntou enquanto assumia o controle de seu corpo. Pegava um pedaço de carne de caranguejo e o colocava na boca. Esse item não tem nenhuma utilidade para nós de qualquer maneira. Dar a ele pode aumentar nossa força coletiva, Charles disse enquanto engolia a carne de caranguejo em sua boca e continuava olhando para a carta náutica. Pouco tempo depois, Laesto chegou cambaleando com sua perna protética. Você está me procurando? Laesto perguntou com sua voz rouca. Me dê mais remédio. As alucinações auditivas pioraram de novo. Charles olhou para o velho. Piorou? Laesto murmurou baixinho. Com uma expressão confusa, ele procedeu a fazer uma série de verificações em Charles. Os cheques duraram um bom tempo e finalmente Laesto colocou sua mão de metal na mesa. Ele ponderou por um breve momento antes de falar. Você sabe que eu só posso suprimir a maldição da divindade, não sabe? Claro, você já mencionou isso antes, respondeu Charles. Laesto então continuou, embora hesitante. Eu tenho um remédio que pode erradicar suas alucinações. No entanto, isso encurtaria significativamente sua vida útil em uma extensão enorme se eu o usasse. Não há outras maneiras. Você pode ficar em uma ilha e descansar por alguns meses, e eu o ajudarei a se recuperar com diferentes drogas. Ou você pode encontrar alguém para desfazer a maldição da divindade. Laesto respondeu imediatamente. Antes que Charles pudesse dizer uma palavra, Laesto continuou, eu aconselho você a escolher a primeira opção. Estou nesta paisagem marinha há anos e nunca encontrei alguém que pudesse desfazer a maldição da divindade. Além disso, sua aflição atual é uma amálgama da maldição e da corrupção mental causada pelo mar. A maneira mais fácil de aliviar os sintomas é se recuperar em terra. Olhando para as ilhas marcadas na carta náutica, uma pitada de hesitação apareceu no rosto de Charles. A entrada para a superfície estava escondida entre essas ilhas. Chamá-lo para pausar sua missão agora parecia pior do que a própria morte. Laesto parecia ter lido a mente de Charles e se inclinou para mais perto. Suas feições horripilantes sombrearam na luz fraca enquanto ele dizia. Eu sei que você não tem medo da morte e arriscaria até sua própria vida por seu objetivo. No entanto, você não pode pensar um pouco nos membros de sua tripulação? O engenheiro-chefe veio até mim naquele dia para tratamento há alguns dias por causa de suas alucinações auditivas também. É bastante grave, mas ele estava com medo de causar atrasos em sua missão e escolheu não lhe contar. Charlie sentiu o coração apertar quando perguntou. Além de James, quem mais está sofrendo de alucinações auditivas? Além do punhado de novos recrutas, quase todos são afetados em graus variados. Posso tratar suas alucinações auditivas, mas não posso aliviar o estresse e a tensão que eles estão vivenciando. Você não acha que fomos pressionados demais ultimamente? Nunca vi um capitão explorador tão diligente. O dedo de Charles tamborilou ritmicamente contra a mesa enquanto ele ficava em silêncio. Depois de alguns segundos, ele levantou a cabeça e disse, entendido. Quando retornarmos dessa vez, vou deixar todo mundo ter uma pausa por um tempo. Um sorriso raro apareceu no rosto de Laesto, enquanto ele dava um tapinha no ombro de Charles. Lembre-se, quando eu quero descansar, eu quero realmente relaxar. Você ainda é jovem. Não se esforce demais, Laesto aconselhou. Com isso, o som de sua perna metálica batendo no chão ecoou enquanto ele mancava para fora do quarto. A viagem de volta ao arquipélago de Coral foi normal e sem incidentes. Cerca de 15 dias depois, a luz do farol da ilha varreu Narvale, iluminando a extensão escura acima deles. Eles estavam em casa. Ao ver as familiares luzes brilhantes do porto, um sorriso animado apareceu nos rostos de todos os membros da tripulação. Todos, exceto Charles. Depois que atracaram, Charles reuniu todos no convés e os notificou sobre a interrupção temporária da viagem de exploração. Aproveite esta oportunidade para descansar bem. Quando retomarmos nossa viagem, farei com que os ratos de Lily informem a todos. Dispersos por enquanto. A notícia inesperada iluminou os rostos dos tripulantes enquanto uma onda de alegria os invadia. Embora ganhassem uma quantia razoável de salário sendo parte do Narvale, o tempo em terra era escasso. Desta vez, eles finalmente poderiam ter a chance de descansar e fazer uma pausa. Depois que a tripulação partiu, Charles sozinho conduziu o Narvale até o estaleiro para manutenção e reparos. Assim como aqueles a bordo precisavam de uma pausa, o navio também precisava de uma. Charles observou enquanto os construtores navais diligentemente retiravam as cracas presas ao casco do navio. Após um breve momento, ele se virou para o Narvale içado e levantou uma mão em despedida antes de se virar para sair. Saindo do estaleiro, Charles foi direto para a Explorers Association. Ainda havia uma coisa inacabada. No momento em que ele pisou no salão da associação, ele foi recebido por um burburinho de barulho e atividade.
Grupos de capitães exploradores estavam envolvidos em conversas, trocando relíquias e também informações. Os dias de Charles no mar o fizeram perder a noção do tempo. Era um sábado. Ele mergulhou no chão enquanto seus olhos rapidamente examinavam o mar de rostos em busca de uma mulher. Logo, ele encontrou Elizabeth com o braço sobre uma jovem donzela. Ela estava conversando alegremente com um grupo de capitães de aparência familiar. Capítulo 73. Aí, Charles. Há quanto tempo? Onde você estava? William levantou a taça de vinho em sua mão em saudação. Ele estava exatamente como Charles se lembrava dele ser, embriagado e desgrenhado. Os olhos de Charles pousaram na jovem de aparência comum ao lado de Elizabeth e perguntaram: esta é a filha de Charlie. Ele morreu, então ela assumiu o comando do navio do pai e se tornou a nova capitã exploradora, respondeu entusiasmado o homem gordinho ao lado. Charles imediatamente se lembrou do homem de meia idade, de rosto sombrio, com seu distinto nariz de falcão. Como ele morreu? Charles perguntou com uma expressão atordoada. Apesar de ser um explorer por tanto tempo, ele ainda não conseguia se acostumar com os outros morrendo tão facilmente. William arrotou enquanto soltava uma risada leve. Ele está morto. Ponto. Importa como ele morreu? Charles foi atingido por uma pontada de tristeza. Foi tudo graças a Charlie e seu conhecido que ele conseguiu adquirir as pistas para Soton e também a luz do sol. Ele queria expressar sua gratidão quando retornou, mas mal sabia que seu último encontro seria o último. Virando-se para a jovem, Charles escolheu cuidadosamente suas palavras antes de dizer: eu era amigo do seu pai. Se você tiver alguma dificuldade, não hesite em me procurar. Já que o pai dela o ajudou impotentemente, era justo que ele cuidasse da filha. O homem corpulento piscou para a garota e comentou: moça, Charles é um cara formidável. Você pode pedir a ele uma ilha habitável, e ele pode conseguir uma para você. A filha de Charlie lançou um sorriso tímido para Charles e disse: obrigada. Meu pai mencionou você. Ao ver seu sorriso puro e inocente, Charles sentiu um impulso de dissuadi-la de se tornar uma marinheira. Deus sabe o que o maldito mar subterrâneo poderia fazer para atormentá-la. No entanto, não era lugar dele interferir, já que essa era uma decisão dela. Charles então voltou seu olhar para a beleza imponente no sofá. Ela era o motivo de sua visita hoje. Podemos sair um momento? Charles perguntou. Os lábios de Elizabeth se curvaram por uma fração de segundo antes que ela os virasse para baixo com força. Fingindo uma expressão indiferente, ela respondeu: hoje não. Não estou me sentindo bem para isso. William e os poucos outros rostos familiares caíram na gargalhada. A risada calorosa deles ecoou no corredor. Eles já sentiam há muito tempo o relacionamento estranho entre Charles e Elizabeth. Sem dizer uma única palavra, Charles pegou um brinco feminino e o acenou para Elizabeth antes de ir direto para a porta. Ao ver o brinco, a expressão de Elizabeth tornou-se solene instantaneamente. Ela prontamente soltou a jovem e alcançou Charles. Quando a dupla saiu de vista, os capitães restantes começaram suas especulações. Qual você acha que é o relacionamento deles? O que mais poderia ser? Certamente é desse tipo. Elizabeth não gostava de mulheres? Quando foi que ela começou a gostar de homens? Eu pensei que eles estavam apenas tendo um caso. Quem sabe? Talvez ela quisesse provar outra coisa? Uma mulher tão grande. Aquele pirralho do Charles realmente tem uma vida difícil à noite, não é? É verdade, lidar com uma Elizabeth é como dormir com duas Elizabeths comuns. Asterisco, asterisco, asterisco. Enquanto isso, os dois objetos de especulação estavam na entrada da associação. Por que meu brinco ilusório está com você? Elizabeth perguntou com uma expressão um tanto séria. Charles permaneceu em silêncio e devolveu o brinco para Elizabeth. Ele então estendeu a mão para levantar o tapa-olho dela. De fato, o vazio negro abaixo dele era idêntico àqueles das cascas humanas na ilha. Elizabeth afastou a mão dele impacientemente. Responda a minha pergunta. Perdi esta relíquia em uma ilha extremamente perigosa. Como ela foi parar com você? O olhar de Charles pousou no movimentado porto à distância. Após alguns segundos de silêncio, ele calmamente relatou os eventos que aconteceram na ilha para Elizabeth. Charles fez uma breve pausa antes de continuar: eu não te odeio. Para ser honesto, eu me sinto feliz por ser favorecido por uma mulher linda como você. Mas eu realmente sinto muito. Eu tenho algo importante que preciso fazer, então não posso ceder ao que você quer. Elizabeth ajeitou a mecha de cabelo loiro platinado que caiu do lugar e soltou uma risada seca. Entendo. Então meu olho te ajudou. E você se sente culpada por mim agora, hein? Sua expressão ficou gélida instantaneamente enquanto ela se virava para voltar para o corredor. Você não precisa. Essas foram as palavras do meu outro olho, mas isso não representa meus pensamentos. Você pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Charles acionou o anel tentáculo para deter Elizabeth em seus passos. Ele então tirou uma pilha de papéis do bolso do peito e os entregou a ela. Com uma expressão confusa, Elizabeth desdobrou o papel e examinou o conteúdo. A cada página que lia, seus olhos se arregalavam ainda mais em surpresa. Aquela ilha tem água doce? Sua voz ficou ainda mais aguda devido à extrema surpresa. Eu explorei mais da metade da ilha. Não há outros problemas. O assunto mais perigoso para lidar seria 1002. Eu anotei todas as informações detalhadas sobre isso aqui. Se você puder encontrar uma maneira de lidar com isso, então este lugar se tornará uma nova ilha habitável. Segurando a pilha de papéis, a mão de Elizabeth tremeu.
Ela não esperava que o homem diante dele lhe apresentasse a inteligência da ilha. O valor da informação em suas mãos era inimaginável. Todos os capitães de navios de exploração arriscavam suas vidas por uma ilha habitável, e ainda assim Charles havia fornecido uma tão casualmente. Se você está me dando isso como compensação pela assistência que meu olho prestou, então eu não posso aceitar. Elizabeth tentou devolver os papéis para Charles. No entanto, sua mão permaneceu congelada no lugar. Só pegue. Não é de muita utilidade para mim. Nossos objetivos são diferentes. Além disso, você desembarcou na ilha primeiro. Então ela deve ser sua. Com isso, Charles então se virou e foi em direção ao movimentado distrito portuário. Elizabeth ficou em transe enquanto observava Charles desaparecer na distância. Suas emoções eram complicadas. Certo, veja como somos generosos. Uma ilha habitável não é nada. Posso dá-la sem pestanejar. Charles percebeu o sarcasmo oculto nas palavras de Richard e retrucou. Elizabeth nos salvou naquela ilha. Não gosto de ficar em dívida com ela. Quanto a nós, só precisamos de um navio para explorar as ilhas. Você pode pagar sua dívida com ela com seu corpo. Você acha que há algum CEO bilionário presenteando uma ilha com um estalar de dedos? É uma ilha habitável. 1002 não é tão fácil de lidar. Não temos tempo a perder com isso. Não se esqueça de que nosso objetivo é retornar ao mundo da superfície e não nos tornarmos algum tipo de senhor neste lugar amaldiçoado. Você não está sendo muito precipitado? Então o que você sugere? Pegar de volta dela? Richard ficou em silêncio por um momento antes de se resignar. Nós já demos a ela. Pedir de volta seria tão vergonhoso. Nesse momento, Charles sentiu uma sensação estranha. Sua mão esquerda disparou e agarrou a figura com olhos de Doninha atrás dele e o jogou no chão lamacento. Seus tentáculos transparentes se estenderam para recuperar a carteira roubada da mão do ladrão. Então, um tentáculo agarrou a mão direita do ladrão e a levantou. Charles então levantou os pés e pisou forte no antebraço do ladrão. Rachadura. O osso quebrou e se torceu em um estranho formato de L. Os gritos agonizantes do ladrão ecoaram. A multidão presente olhou para o infeliz homem com expressões horrorizadas antes de se distanciarem rapidamente da figura caída no chão. Depois de jogar o ladrão de lado, Charles caminhou sem rumo pelas ruas. Ele encontrou pescadores com suas redes sobre os ombros, membros arrogantes de gangues e grupos de marinheiros. Todos pareciam estar ocupados com seus próprios assuntos. Caminhando entre eles, Charles se sentiu como um recife em um rio caudaloso, completamente fora do lugar. Laesto instruiu Charles a descansar, mas ele não tinha ideia de como fazer isso. O conceito de relaxar completamente se tornou estranho depois de todo esse tempo. Ironicamente, fazer uma pausa completa parecia ainda mais difícil do que explorar uma ilha. Capítulo 74. Que tal você me deixar assumir por esse período? Você pode não ter nada para fazer, mas eu tenho muito que quero fazer. A voz de Richard de repente soou nos ouvidos de Charles. Após uma breve contemplação, Charles voluntariamente abriu mão do controle sobre seu corpo. Ele também estava curioso sobre o que seu alter ego faria sob tais circunstâncias. Em um instante, a expressão perdida de Charles foi substituída por uma de exaltação exagerada. Com um chute rápido contra o chão, ele saltou no ar e usou o ombro de um trabalhador próximo como um trampolim para impulsionar seu salto e aterrissou no telhado. Pulando de um telhado para outro, Richard rapidamente cruzou várias ruas antes de chegar a um bar decorado com luzes de neon. Era chamado de Party Night, o maior bar de todo o distrito portuário. Mergulhando na multidão festeira, ele navegou pela multidão e chegou ao balcão do bar. Ele sacou sua Dark Blade e bateu levemente contra a barra metálica na mesa. Sim, o toque do sino ecoou pelo salão e atraiu a atenção de todos os presentes. Os veteranos deste lugar sabiam exatamente o que aquele som significava. Pessoal, todas as bebidas são por minha conta hoje. Vamos começar a festa. A proclamação de Ricardo provocou aplausos tão altos dos marinheiros que eles quase arrancaram o teto. Soltando uma risada gostosa, Richard passou o braço por cima de uma garçonete seminua e serviu as doses de álcool na bandeja que ela segurava. Comparado ao indiferente Charles, o afável Richard parecia ter um talento especial para fazer amigos. Embora fosse um rosto novo na multidão, não demorou muito para que ele se familiarizasse com todos no bar. As piadas de Richard fizeram os clientes gargalharem. Seus truques de mágica com moedas também arrancaram suspiros de espanto daqueles ao seu redor. Em uma tentativa de se exibir, ele até mesmo exibiu casualmente suas relíquias para os outros. Seu carisma elevou ainda mais a atmosfera no bar, e era um eufemismo dizer que ele era o centro das atenções. Controlando seu olho esquerdo, Charles calmamente observou a si mesmo rindo através do reflexo na taça de vinho. O sorriso em seu reflexo estava distorcido e de alguma forma parecia que ele estava chorando. Pela primeira vez, Charles sentiu uma sensação de empatia por Richard. Afinal, ambos eram Gauss e me ansiando por voltar para casa, mas com respostas diferentes para a mesma situação. Ha. Charles explodiu em uma gargalhada estrondosa como se tivesse chegado a uma iluminação divertida.
Batendo na coxa com abandono, Charles continuou sua risada histérica até que as lágrimas escorreram pelo seu rosto. O reflexo de Charles na taça de vinho foi levantado, e o conteúdo foi esvaziado em um vazio negro. Uma taça após a outra, a consciência de Charles lentamente desapareceu sob a influência do álcool antes que o mundo escurecesse completamente. Depois de um período de tempo desconhecido, Charles acordou com uma dor de cabeça terrível. Sua visão ainda estava um pouco embaçada, mas felizmente, voltou ao normal depois que ele bateu no lado esquerdo da cabeça com as costas do punho. Olhando ao redor, ele percebeu que estava pendurado em uma corda e abaixo dele havia clientes desmaiados e também cadeiras e mesas caídas. Usando a corda como alavanca, Charles pousou no chão. Ele pisou involuntariamente em alguns marinheiros enquanto saía do bar. Charles lambeu os lábios ressecados e perguntou mentalmente: "E então? Você acha isso útil? Calha a boca. Estou cansado. Deixe-me dormir." O método daquele cara não parece útil, Charles pensou enquanto os cantos de seus lábios se curvavam em um sorriso. Ele entrou no fluxo da multidão enquanto os pensamentos corriam por sua mente. Como eu descansava quando estava lá em cima? Rolando sem parar no meu telefone? Jogos de celular? Brigando com minha irmã? Charles se questionou enquanto refletia sobre seu passado. Quando cheguei aqui pela primeira vez, eu costumava me juntar aos outros no bar e me entregar ao álcool e socializar com eles. Tudo era tão novo e uma novidade para mim naquela época. Desde quando eu fiquei tão nervoso e impaciente? Charles levantou o olhar e olhou para a vastidão negra acima dele. Parece ser o momento em que percebi que não era um herói escolhido, que eu poderia realmente morrer aqui, e que minhas esperanças de voltar para casa estavam diminuindo com o passar do tempo. Esse tormento interno aumentou minha ansiedade. Mas está melhor agora. Eu encontrei o caminho de volta. Mas, o mundo lá fora ainda seria o mesmo de antes? Charles balançou a cabeça apressadamente para afastar os pensamentos de sua mente. Ele estava fora para relaxar hoje. Essas questões de autocontemplação poderiam ser deixadas para outro dia. Quando Charles olhou ao redor mais uma vez, percebeu que havia seguido a multidão para fora do distrito portuário e estava na movimentada ilha interna. Ao ver as fogueiras enfileiradas nas laterais das ruas, Charles de repente se lembrou de que era o festival de desembarque do arquipélago de Coral. Cada ilha marcaria o dia em que conquistaram sua ilha como um grande evento comemorativo, e para o arquipélago de Coral, hoje era o dia. Foi um festival alegre. Os ilhéus estavam vestidos com suas melhores roupas quando saíram e se reuniram em comemoração. A atmosfera alegre era contagiante, enchendo todos de alegria, como era evidente em seus passos leves e animados. Músicos com seus instrumentos se alinhavam nas ruas. Havia aqueles tocando violinos, enquanto alguns sopravam trombetas e outros batiam tambores. Para os espectadores que sabiam dançar, eles começavam a dançar, enquanto aqueles que não sabiam assistiram àqueles que sabiam com entusiasmo e admiração. Charles seguiu a multidão e avançou, permitindo-se mergulhar na atmosfera festiva. Ouvindo as risadas e a conversa alegre, parecia que a alegria contagiante deles tinha começado a contagiá-lo. O festival lembrou do Ano Novo Chinês em casa, embora sem o vermelho e os fogos de artifício. Estrondo. O estômago de Charles protestou com um rosnado, interrompendo o raciocínio de Charles. Ele estava se afogando em álcool na noite passada e não tinha comido nada. Agora, ele estava se sentindo um pouco faminto. Ele se aproximou de um vendedor ambulante e comprou uma perna de caranguejo-aranha por 4 eco. Abrindo a casca, ele saboreou a carne suculenta e mastigável. A carne de caranguejo grelhada era extremamente macia. No momento em que ele mordeu a carne branca como a neve, o sabor rico e suculento do caranguejo encheu sua boca. Embora não houvesse muita carne em uma única perna de caranguejo, foi o suficiente para aguçar o apetite de Charles. Seus olhos examinaram os arredores em busca de seu próximo alvo. Logo, seu nariz captou um aroma leitoso flutuando no ar. Seguindo a fragrância, Charles chegou a uma pequena barraca onde um velho corpulento com uma barba branca estava mexendo rapidamente leite fresco e ostras em um prato de ferro. Reconhecendo o rosto familiar, Charles disse: "Gostaria de uma porção, por favor." "Aí, já estou subindo." O velho John fez movimentos rápidos com as mãos. Alguns segundos depois, ele de repente percebeu a familiaridade daquela voz. Ele olhou para cima, e uma expressão exultante imediatamente apareceu em seu rosto. "Ah, oi, capitão. Quanto tempo?" Charles olhou para seu antigo primeiro imediato e apontou para a pequena baia. "Você não disse que iria se aposentar em terra?" O velho John soltou um suspiro e respondeu: "Você sabe como eu sou. Mal coloquei as mãos no meu dinheiro de aposentadoria e ele acabou em casas de jogo e bolsos de prostitutas. Mas não menospreze esta minha pequena barraca. Fiz minhas contas, estou arrecadando mais do que nunca em alto mar." Charles lançou um rápido olhar para os remendos nas calças do velho John, mas decidiu não tocar no assunto. Ele assentiu e respondeu: "Isso é ótimo, então. Pelo menos você não precisaria arriscar sua vida." O velho John soltou uma risada calorosa antes de perguntar: "Ouvi dizer que você realmente comprou um navio de exploração. Tem espaço para mais mãos?" "Não preciso do dinheiro, mas o chamado do mar ainda canta mais doce. A vida nesta ilha é realmente chata. Os ilhéus me desprezaram quando souberam que eu já tinha ido para o mar antes. Arrepie-se, eu estava lá como marinheiro, não como um pirata de porão." Charles hesitou por um segundo antes de balançar a cabeça. "Sinto muito, mas já temos uma equipe completa." Ele não queria que o velho John arriscasse sua vida no mar novamente.
Talvez ele pudesse ser mais pobre se ficasse em terra, mas pelo menos ele poderia viver seus dias e morrer de velhice. Um traço de decepção passou pelo rosto do velho John, mas ele logo disfarçou com um sorriso despreocupado enquanto dizia: "Não se preocupe, foi só um papo furado. Segure seus cavalos. Suas ostras cremosas estão quase prontas para o banquete." Capítulo 75. As conchas de ostra batendo contra a chapa de ferro crepitante resultaram em sons de tilintar constantes. Logo, uma xícara de ostras cremosas e bem quentes foi servida diante de Charles. Charles estava prestes a pescar seu eco para pagar a refeição quando o velho John o dispensou com um gesto de desdém. "Esta rodada é por minha conta, companheiro. O festival de aterrissagem tem trazido boa sorte para meus negócios. Eu posso arcar com esta." Charles tirou uma nota de eco da carteira e com um movimento da mão esquerda, o dinheiro voou direto para o caixa. "Da próxima vez. Acontece que tenho algum troco." Antes que o velho John pudesse dizer outra palavra, Charles pegou sua xícara de ostras cremosas e desapareceu rapidamente na multidão. "Caramba, aquele rapaz está todo cheio de ouro agora, não é? Se eu tivesse ficado a bordo daquele navio." O velho John lamentou enquanto colocava a mão na caixa de dinheiro e tateava ao redor. Para sua surpresa, ele descobriu que a nota que Charles tinha jogado tinha metade de uma moeda de ouro cuidadosamente embrulhada dentro dela. Enquanto Charles saboreava a cremosa riqueza das ostras, seu olhar vagou pelas apresentações à beira da estrada. Em uma tentativa de reunir uma multidão, o teatro próximo montou um palco na própria rua principal. Vestidos com uma variedade de fantasias, os atores estavam fazendo uma apresentação entusiasmada de uma nova peça. Parecia ser uma história de amor do governador do arquipélago de Coral. O público que assistia ao show ao lado balançou a cabeça em decepção após vários minutos. Todos os moradores locais estavam cientes da reputação do governador Nico de ser inconstante e insincero no amor, e ele correu atrás de um garoto bonito após o outro. Ele nunca teria que tomar uma decisão de vida ou morte por amor. A representação dele sendo um homem assim parecia ridiculamente absurda. Enquanto caminhava pela multidão festiva, Charles gradualmente se misturou aos alegres ilhéus. "Papai, olha, esse é o tio que me cortou naquele dia." Ao ouvir a voz de uma criança, Charles rapidamente se virou e viu a família de Lily parada do outro lado da rua, olhando para ele com expressões aterrorizadas. "Que coincidência vê-los aqui", Charles pensou consigo mesmo. Contagiado pela atmosfera alegre, Charles acenou para eles em saudação. A visão de Charles pareceu assustar Oliver e sua esposa. Sem dizer uma palavra, eles rapidamente pegaram sua filha e correram em direção à delegacia improvisada ali perto. Charles soltou uma risada leve enquanto continuava em frente. Uma trupe de circo recebeu. Os leões raramente vistos soltaram um rugido feroz dentro de suas jaulas, fazendo os ilhéus gritarem frenéticos. Uma variedade de performances se desenrolou diante de Charles. Havia acrobatas balançando no ar, palhaços em monociclos, leões saltando por arcos de fogo e outras performances. Foi só então que ele percebeu a diversidade de entretenimento disponível na ilha. Embora não soubesse se o dia fora teve algum efeito real, Charles sentiu seu ânimo melhorar significativamente depois de participar dessas celebrações festivas. Passando o dia inteiro ao ar livre, ele acumulou várias iguarias, desde a barata perna de caranguejo-aranha grelhada até os caros joelhos de boi assados. Ele carregava as guloseimas nas mãos enquanto voltava para casa. A comida era toda para Lily. Ele pode ter comido até se fartar no festival, mas ainda havia um rato em casa esperando para ser alimentado. "Lily, eu trouxe um pouco para você." A frase de Charles foi interrompida abruptamente quando ele abriu a porta e encontrou um visitante inesperado em seu quarto. Vestida especialmente, Elizabeth se jogou em Charles no momento em que ele entrou na sala. Charles queria dizer algo, mas seus lábios foram prontamente silenciados quando os lábios macios de Elizabeth o pararam. O entusiasmo dela estava muito além de suas expectativas. "Espere, os ratos", Charles murmurou entre suspiros. "Eu os expulsei", Elizabeth sussurrou. Seus rostos estavam tão próximos que enquanto ela falava, seu doce e delicado perfume chegou até Charles. Ele sentiu como se estivesse intoxicado com um bom vinho enquanto ficava tonto e atordoado. Com um rápido chute de perna esquerda, Charles fechou a porta atrás de si com um baque forte. Algum tempo depois, Charles estava deitado na cama enquanto olhava para o teto. Sentindo as curvas suaves do corpo nu de Elizabeth pressionado contra ele, sua cabeça estava começando a doer novamente. Ele pensou que as coisas estavam acabadas entre ele e ela, mas pensar que eles tinham se enredado em uma situação complicada novamente. "Elizabeth, na verdade Antes que Charles pudesse completar a frase, uma mão suave cobriu sua boca. Elizabeth olhou profundamente nos olhos de Charles e disse: "Isso não significa nada. Não tenho intenção de me apegar a você. Vá e faça o que precisa. Volte quando se sentir cansado. Você sempre terá os direitos à metade do assento do governador na minha ilha." Atualmente Elizabeth não demonstrava sua pessoa dominadora de sempre. Em vez disso, ela exalava um charme gentil e feminino. Ao ouvir suas palavras, Charles sentiu que não tinha mais motivos para recusá-la. Se ele continuasse a rejeitá-la, ele também se desprezaria. Depois de plantar um beijo molhado e demorado nos lábios de Charles, Elizabeth saiu relutantemente.
Ela era a nova governadora de uma ilha habitável e precisava reunir uma frota para conquistar a ilha. Charles exalou enquanto saía da cama e se dirigia ao banheiro. Quando Charles saiu do banheiro se sentindo revigorado, ele avistou o rato branco, Lily, correndo ansiosamente pelo banheiro em círculos. Aquela moça tem um faro aguçado. Ela não farejou nada, não é? Charles caminhou apressadamente até as janelas e as abriu. Bem quando ele se virou e quis falar, a visão de um sutiã vermelho rasgado no chão o fez estremecer, e suas palavras ficaram presas na garganta. Lily parecia alheia a tudo isso enquanto corria até Charles e gritava urgentemente: Senhor Charles! O grandalhão foi preso pela polícia. O rosto de Charles ficou solene instantaneamente quando ele perguntou: James foi preso? O que aconteceu? Uma senhora alta me deu muito zeco para comprar comida. Então fui até a barraca de peixe grelhado, mas o cara gordo não quis me vender e até me bateu com uma vassoura. Então vá direto ao ponto. Charles instruiu enquanto vestia o casaco, agarrava Lily e pulava pela janela. Fui até a padaria onde estava a esposa do Big Guy, querendo comprar pão. Mas quando cheguei lá, havia muito sangue. Aquela senhora estava soluçando no chão. Perguntei o que aconteceu, e ela me disse que o Big Guy tinha sido preso pela polícia. Você sabe qual distrito? Sim, Distrito 7. Meu amigo entrou furtivamente no lugar onde eles mantinham as pessoas em cativeiro. O Big Guy estava lá dentro, e alguém estava batendo nele com um pedaço de pau. Pegando um veículo a vapor, Charles logo chegou à delegacia de polícia do Distrito 7. O prédio de 4 andares, cor de ébano, se destacava entre os arredores. Homens e mulheres vestidos com seus uniformes pretos característicos entravam e saíam do prédio. Charles entrou no prédio e rapidamente foi até o escritório do chefe. Empurrando a porta, ele se deparou com a visão de um homem idoso vestido com um uniforme de polícia. Sua cabeça estava baixada enquanto ele rabiscava em um papel. Charles puxou uma cadeira e sentou-se diretamente em frente ao homem idoso. Você acabou de prender um homem chamado James? A julgar pelo traje do jovem e pelo cheiro característico do mar que emanava dele, o rosto do chefe Reynolds ficou um pouco mais escuro. Ele sempre teve medo de lidar com pessoas do mar. Independentemente de seu status, elas pareciam tratar a vida levianamente. Elas desconsideravam completamente a lei ou a polícia. Se cometessem assassinato, fugiriam para outras ilhas em seus navios depois. Reynolds acenou com a mão e os policiais armados na porta recuaram. Posso saber quem você é? Perguntou Reynolds. Charles, você prendeu meu tripulante. Quanto você quer para soltá-lo? Seu membro da tripulação foi preso por assassinato. Como eu poderia simplesmente soltá-lo? Os olhos de Reynolds se arregalaram em choque. Você acha que essa é minha primeira vez no arquipélago de coral? Quantas vezes vocês apreenderam o Small Ears da Sea Serpent Gang só para ele pagar para sair? Diga o preço. Claro, eu tenho meus meios de resolver isso se vocês continuarem insistindo em não soltá-lo. Capítulo 76. Se me permite perguntar, quem é você? A voz de Reynolds estava impregnada de cautela. Sou capitão de uma nave de exploração. O homem que você prendeu é meu engenheiro-chefe, Charles respondeu enquanto acariciava as costas de Lily para confortar a artilheira visivelmente ansiosa. O rosto de Reynolds assumiu uma expressão distinta de desconforto e indecisão enquanto ele enfrentava um dilema. Lidar com aqueles do mar era uma tarefa difícil, lidar com aqueles em navios de exploração era muito pior. Essas pessoas possuíam habilidades que lhes permitiam explorar aquelas ilhas perigosas. Ele era apenas um homem encarregado de lidar com os crimes cometidos por civis normais. Como ele se envolveu nessa confusão? Normalmente a marinha do governador lidaria com quaisquer problemas causados por esses indivíduos difíceis. Depois de contemplar por um breve momento, Reynolds arrastou-se até a porta e fechou-a. Com uma expressão amarga no rosto, ele voltou ao seu assento e disse a Charles: se ele tivesse matado ninguém, eu teria deixado ir por sua causa. No entanto, seu tripulante matou o irmão mais novo do líder do cartel da navalha. Se o soltarmos, estaremos em grandes apuros. Onde está meu tripulante? Quero vê-lo, Charles exigiu. Ele está na cela de detenção. Vou levá-lo agora mesmo. Reynolds se levantou e correu para abrir a porta. Sob os olhares atentos dos policiais armados e uniformizados de preto, Charles entrou na área de detenção. No momento em que James avistou Charles entrando na área, ele lutou contra as correntes nas quais estava pendurado. Acionando o anel de tentáculos, Charles arrancou a mordaça de pano suja da boca de James e perguntou: o que aconteceu? Capitão, aquele cara tentou arrancar as roupas de Mosica bem na minha frente. Eu não consegui suportar. James fugiu com os olhos injetados de sangue. Com um rápido golpe de sua lâmina negra, Charles cortou as algemas que prendiam James, e o homem grande caiu no chão. Senhor, você não pode. Reynolds protestou, parecendo visivelmente perturbado. Se alguém tiver problemas com você, mencione meu nome. Estou hospedado no 3º andar da Bat Tavern, no distrito do Porto. Levando James para fora da delegacia, os sentidos aguçados de Charles claramente captaram os inúmeros olhos que o observavam. Certamente o Razor Cartel havia enviado seus homens para ficar de olho no desenvolvimento. Traga sua esposa com você para minha casa. Charles se virou e instruiu James em um tom calmo. Capitão, eu matei alguém. O que devo fazer? Não quero acabar na cadeia. Mosica precisa de mim, James perguntou, seu rosto marcado pela incerteza. Faça o que eu digo, não entre em pânico, tudo isso vai passar em breve. Charles tranquilizou o homem corpulento com um tapinha no ombro deste.
James tentou recuperar a compostura e assentiu antes de correr em direção à padaria de Mozika. Logo, o quarto de Charles na taverna ficou bem cheio. Deep estava agachado no chão, roendo um joelho de boi frio. Enquanto isso, Aldrich estava no canto da sala, girando um copo cheio de líquido vermelho. Capitão, seu lugar não é um pouco pequeno demais? Por que você não compra uma casa em vez disso? Deep perguntou depois de engolir um bocado de carne. Ignorando as reclamações do contramestre, Charles virou-se para Lily e perguntou: por que você reuniu todos aqui? Eu estava com medo de que pudesse ser perigoso. Força em números. Eu também pedi para meus amigos pegarem os outros. Eles devem estar vindo para cá. Não precisa. Diga a todos para voltarem. É só um problema menor que será resolvido em breve. Segurando as mãos da esposa nas suas, James curvou-se profundamente para Charles. Capitão, desculpe, fui muito impulsivo. Você não estava. Se você não conseguisse nem proteger sua própria mulher, eu realmente perderia o respeito por você, Charles respondeu enquanto seu olhar se voltava para a esposa de James. A mulher não era impressionantemente bonita, mas tinha um rosto agradável e um comportamento despretensioso. Sua presença deixava a pessoa à vontade. Nesse momento, uma cacofonia de ruído soou do lado de fora. Deep se levantou e abriu a janela. Olhando para fora, ele relatou: Capitão, alguns caras estão limpando as ruas. Charles andou até a janela e viu um grande grupo de indivíduos ameaçadores expulsando a multidão da rua. Eles estavam armados com várias armas, mas cada um ostentava a mesma tatuagem de punhal em volta do pescoço. Um homem corpulento com tatuagens no rosto surgiu da festa. Ele abriu a boca para revelar um conjunto de dentes cariados. Filho da puta! Bem feito! Você ousa mexer com meus homens, e agora veio para o distrito do Porto para buscar sua própria morte. Vou fazer meus irmãos se revezarem estuprando sua mulher bem na sua frente hoje. Sai agora! Percebendo a arrogância deles, Charles não estava nem um pouco interessado. Eles não eram nada comparados àquelas criaturas no mar. Ele levantou o revólver em sua mão. Bang! Bang! Alguns tiros apagaram os lampiões a gás e a óleo da rua, deixando a área na escuridão. Deep colocou a máscara de palhaço sobre o rosto e pulou pela janela. Instantaneamente, gritos de dor ecoaram de baixo. Ao mesmo tempo, Aldrich se transformou em um morcego e atacou Deep. Dentro do quarto, Mozika se assustou com os sons de fora. Seu rosto empalideceu enquanto ela se agarrava firmemente ao marido com os olhos bem fechados. James gentilmente confortou sua esposa. A gentileza em seu olhar era um contraste gritante com sua aparência corpulenta. Parado ao lado, Charles se sentiu deslocado. Ele colocou uma mão no parapeito da janela e saltou para fora com um empurrão para se juntar à sua equipe abaixo. Com o capitão também se juntando à briga, James sentiu uma pontada de ansiedade e quis ajudar seus companheiros de tripulação também. No entanto, ele não podia simplesmente deixar sua esposa sozinha. O que exatamente você está fazendo? Anteriormente, você me disse que era um marinheiro normal em um barco de pesca. Seu capitão parece um pescador para você? Mozika questionou seu marido, seus olhos visivelmente vermelhos de tanto chorar. Uma expressão amarga se formou no rosto de James enquanto ele gentilmente envolvia seus braços em volta de sua esposa. Minha querida, me desculpe. Eu menti para você. Mas se o capitão não viesse nos ajudar hoje, provavelmente não seríamos capazes de passar por essa provação. Deveríamos ser gratos a ele. Com sua visão noturna, Charles tinha uma visão desimpedida da carnificina que se desenrolava. Sob o ataque coordenado de Deep e Aldrich, o chamado Razor Cartel foi rapidamente derrotado. Os próprios membros da gangue que estavam cheios de arrogância antes agora estavam puxando seus gatilhos em pânico, disparando tiros na escuridão enquanto o terror os consumia. Deep calmamente teceu através da tempestade de balas e chegou diante do líder da gangue. Um brilho frio passou pelo ar, e a mão direita do homem que empunhava a arma caiu no chão com um baque. O líder do cartel da navalha recuou, um grito de tormento rasgou o ar enquanto ele agarrava seu pulso ferido e sangrando. Vocês, lixo da ilha, são tão ignorantes? Vocês ousam até mesmo mexer com aqueles em um navio de exploração? O jovem mascarado inclinou a cabeça e perguntou. Sua voz estava cheia de um toque de orgulho. Aparentemente sentindo os perigos, o líder da gangue gaguejou. Eu não tenho ideia. Não é minha culpa. O grandalhão nunca disse que estava trabalhando em uma nave de exploração. Se meu irmão soubesse, ele nunca ousaria provocar. Antes que o homem pudesse terminar sua frase, uma lâmina negra voou pelo ar e perfurou sua garganta. Sangue carmesim espirrou no ar enquanto a descrença enchia os olhos do homem antes que ele desse seu último suspiro. Capitão, você poderia ter deixado ele terminar suas últimas palavras. Deep reclamou brincando antes de sair de cena com um gracioso salto mortal para trás. Capítulo 77. Assim que Charles estava prestes a arrancar a lâmina negra do cadáver sem vida, uma voz rouca soou. Matar ajuda a aliviar seus sintomas? Que interessante. Charles se virou e viu Laesta ao seu lado. O velho estava segurando um caderno e anotando algo. O que te traz aqui? Charles perguntou. Seu rato de estimação me arrastou até aqui com tanta pressa. Pensei que tivéssemos passado por uma crise enorme. E é isso? Laesto comentou enquanto casualmente pisava na poça de sangue vermelho com sua perna de metal. Ele pescou um pacote de pó e espalhou o conteúdo sobre os corpos no chão. Com um som de chiado, os corpos se desintegraram rapidamente. Logo depois, a equipe retornou ao quarto de Charles, cheirando fortemente a sangue fresco.
Deep não conseguia parar de brincar com a máscara de palhaço em suas mãos. Um brilho animado cintilou em seus olhos, como se matar algumas vidas fosse insignificante. Além disso, aqueles indivíduos nem valiam apenas serem reconhecidos. Tomado pela emoção, James se levantou e fez uma profunda reverência a todos. Obrigado a todos pela ajuda, disse James. Charles o ajudou a se levantar com seus tentáculos transparentes. Você não poderia ter lidado com eles sozinho? Charles perguntou com a voz cheia de curiosidade. Com o poder da pirâmide púrpura, James tinha a habilidade de lidar com o cartel da navalha ou com a polícia que o prendeu. Charles estava curioso sobre o porquê de seu engenheiro-chefe ter esperado que eles interviessem. James não teve resposta e seu rosto ficou vermelho como uma beterraba. Charles conhecia a personalidade de James muito bem agora. Para dizer de forma gentil, ele era bondoso, ou se for duro, ele era um pouco rígido. Ele nunca se juntou aos outros membros da tripulação para se entregar a bebidas e mulheres. Ele seguiu rigorosamente as instruções de sua falecida mãe e economizou todo o seu dinheiro para comprar uma casa e se casar. As pessoas arriscavam suas vidas a bordo de uma embarcação de exploração, mas James tratava isso como um trabalho das 9 às 5. Podemos não começar brigas, mas isso não significa que permitimos que outros tirem vantagem de nós. Lembre-se, não somos civis no arquipélago de Coral. Não somos obrigados pelas leis comuns estabelecidas pelo governador. Para aqueles que desconsideravam suas vidas, eles não poderiam valorizar as vidas dos outros. Era por isso que os ilhéus tinham tanto discriminação quanto medo dos marinheiros. Uma expressão complicada apareceu no semblante de James ao ouvir as palavras significativas de Charles. Ele sempre pensou que seu trabalho era igual a qualquer outro na ilha. Da mesma forma, ele trocava trabalho por dinheiro. Mas, pelo jeito, era completamente diferente. Capitão, matar tantas pessoas lhe causaria problemas? James perguntou hesitante. Está tudo bem. Estamos no distrito do porto e é só um lixo inútil que morreu. Eles não vão perturbar aqueles na ilha central por um assunto tão pequeno. O assunto acabou agora. Pegue sua esposa e vá para casa, Charles disse enquanto dava um tapinha no ombro do sujeito corpulento. James despediu-se desajeitadamente de seus companheiros de tripulação e saiu da sala com sua esposa. Espere, Charles gritou. James parou imediatamente. Encontre um ferreiro. Faça uma armadura e uma arma para sua forma aumentada. Isso aumentará muito seu ataque e defesa em batalha. Tudo bem. James assentiu com um sorriso forçado no rosto. Nas ruas desoladas, Mozika e James caminhavam lado a lado. Eles permaneceram em silêncio, cada um abrigando pensamentos pesados em suas mentes. Os eventos recentes ocorridos os haviam chocado muito. Mozika lançou um olhar para o marido e falou suavemente. Você pode deixar a tripulação? Minha padaria pode nos sustentar, você pode. Um olhar de hesitação apareceu no rosto de James e ele imediatamente balançou a cabeça. O capitão salvou minha vida. A menos que ele escolha não viajar mais, eu nunca vou me demitir. Vendo como seu marido geralmente submisso recusou seu pedido com determinação, Mozika baixou o olhar. Depois de estarem juntos por tanto tempo, ela sabia que seu marido tinha um temperamento gentil, mas era obstinado. Uma vez que ele tomava uma decisão, não havia como convencê-lo. Então, seu trabalho é perigoso? Mozika perguntou, sua voz cheia de preocupação aparente. Sentindo uma pitada de compromisso nas palavras de Mozika, James explicou apressadamente, não é nada perigoso. Eu apenas opero as turbinas, não há nada de arriscado nisso. James então puxou Mozika para seu abraço. Mozika não resistiu à sua demonstração de afeição e retribuiu envolvendo seus braços ao redor de seu corpo robusto. Não me importa o que você faça. Só quero que você volte em segurança todas as vezes. Nosso filho não pode ficar sem um pai. Lágrimas escorriam dos cantos dos olhos de Mozika. Ok, eu prometo, James sussurrou enquanto inclinava o rosto para a frente. Ruído. De repente, James foi empurrado por um homem nas costas. Arrumem um quarto se quiserem se beijar. O que estão tentando fazer nas ruas? Laesto resmungou com um frasco de vinho na mão. Ele lançou-lhes um olhar gélido enquanto mancava passando por eles em direção à ilha interna. O assunto com o cartel Razor parecia um pequeno episódio que não causou nenhuma perturbação ao equilíbrio pacífico da ilha. Não que isso importasse para Charles. Mesmo que o incidente tivesse explodido, ele sempre poderia se mudar para outra ilha. Mas é claro, ainda havia mudanças. Sempre que ele saía agora, ele podia sentir os olhares temerosos daqueles ao seu redor. Quando ele andava nas ruas, as pessoas ao redor instintivamente mantinham distância dele. Após o incidente ter concluído, Charles foi atormentado pela mesma questão mais uma vez: como descansar. O Land Festival não acontecia diariamente. No final, ele decidiu ceder o controle de seu corpo a Richard e deixar que este fizesse o que quisesse. Inicialmente, Richard ficou em êxtase. Ele visitou todos os locais de entretenimento disponíveis, mas depois de uma semana, ele também se cansou deles. Ele passava os dias rolando na cama e reclamava do tédio. Afinal, ambos eram Galzimin. Apesar de suas personalidades diferentes, ambos ansiavam por voltar para casa e não queriam passar seu tempo neste lugar. Enquanto contemplava suas opções, Charles de repente se lembrou dos conhecidos que fez na Associação dos Exploradores. Ele imediatamente se virou e foi em direção à associação. Ele também esperava que eles pudessem saber como acabar com a maldição da divindade. Asterisco, asterisco, asterisco. O quê? Eles saíram todos?
Ao ver a expressão assustada no rosto de Charles, a equipe da associação assentiu. A capitã Elizabeth da Black Rose encontrou uma ilha habitável. Ela convidou todos os capitães que conhecia para formar uma frota para conquistar a ilha. Todos eles partiram. Charles saiu da associação com uma carranca de frustração no rosto. O sentimento de impotência era completamente irritante. Ei, você tem alguma ideia? Charles perguntou ao seu alter ego em sua mente. Vamos encontrar o velho. Ele disse que o repouso era o melhor remédio para as alucinações. Como ele é médico, ele deveria ser mais claro em suas instruções de tratamento. Charles concordou com o ponto de vista de Richard e desviou para o coração da ilha. Laesto uma vez lhe disse um endereço. Logo, ele descobriu onde o velho médico estava, uma velha estalagem. Laesto pareceu bastante irritado com a presença de Charles. Segurando alguns fios na mão, ele resmungou com visível irritação. O que foi agora? Você está tentando atacar o espelho negro? Charles perguntou. Não é da sua conta. Por que você está aqui? Laesto jogou os fios de lado. Quanto tempo mais preciso descansar? Acho que já descansei o suficiente. Laesto inclinou seu rosto hediondo para mais perto e observou os olhos de Charles por um breve momento. Então, ele pescou um pedaço de lodo viscoso e fedorento do bolso e instruiu. Engula isso. Charles respirou fundo e engoliu a coisa inteira. Instantaneamente murmúrios encheram seus ouvidos como sinos ensurdecedores, e tudo ao redor dele começou a distorcer e deformar. A situação persistiu por 3 minutos antes que o ambiente gradualmente voltasse ao normal. Laesto balançou a cabeça enquanto observava Charles ofegando pesadamente. Não, você não descansou o suficiente. Continue descansando. Em uma semana eu vou te encontrar com algumas misturas de condicionamento. Velho, o que conta como descanso? Não consigo descobrir como descansar. Quero voltar lá fora. Richard se enfureceu, tendo assumido o controle do corpo. Como um capitão explorador, você não sabe jogar. Frutas da alegria, álcool, jogo, mulheres, cogumelos alucinógenos. Ou você pode até ser como aquele vampiro cego e pintar diariamente. Pare de me incomodar, estou ocupado. A porta bateu na cara de Charles. Capítulo 78. Charles sentou-se no pier enquanto observava um navio de carga sendo descarregado à distância. Pegando um pincel, sua mão se moveu pela tela em branco diante dele. Ele começou a esboçar um contorno antes de preencher as cores e continuou adicionando sombras e reflexos. Com o passar do tempo, uma pintura única de aquarela de paisagem ganhou vida na tela. Charles nunca imaginou que as habilidades físicas aprimoradas de 096 realmente o ajudariam em suas atividades artísticas. Como está? Charles perguntou ao seu alter ego que residia em sua mente. Parece bom, mas as cores do ambiente não estão um pouco escuras. Richard disse. A mão que segurava o pincel então começou a se mover por conta própria para adicionar alguns detalhes à pintura. Inicialmente, Laesto havia apenas mencionado a pintura como um comentário passageiro. No entanto, após considerar cuidadosamente suas opções, Charles decidiu pintar como uma forma de aliviar o estresse. Charles estava apenas planejando fazer alguns rabiscos, mas quando recriou cenas de sua mente na tela, ele gradualmente descobriu um gosto por essa forma de arte. Desconsiderando o prazer estético de suas pinturas, retratos de sua família, paisagens da superfície e arranha-céus imponentes, ganharam vida sob o pincel de Charles. Ser capaz de criar obras de arte que refletissem uma ideia em sua mente era intrinsecamente gratificante. Não importa o que Charles havia alcançado seu objetivo. Com esse novo hobby, ele não ansiava mais por ficar no mar o dia todo. Ele podia ficar quieto na ilha e esperar enquanto o tempo lavava a contaminação mental causada pelo mar. 3 meses passaram voando. Conforme Charles aprimorava suas habilidades de pintura, a exaustão e a desânimo que sempre manchavam seu rosto começaram a desaparecer. Enquanto Charles e Richard discutiam suas obras de arte, um grupo de marinheiros se aproximou abraçados em sinal de camaradagem. No grupo, um marinheiro de meia-idade com uma pinta característica na testa notou Charles profundamente absorto em sua pintura. Ele se inclinou para mais perto e então exclamou com espanto. Olha, este cavalheiro está pintando nosso navio. Parece o mesmo. Os outros marinheiros se reuniram em volta, animados. Charles não gostava de ser o centro das atenções e pegou sua tela, querendo ir embora. Mas assim que ele se levantou, o homem com uma pinta no rosto pediu com um sorriso apaziguador. Senhor, você poderia pintar algo para mim? Charles levantou uma sobrancelha. O que foi? Você conhece as Ilhas Aranha governadas pelo governador de Vereto? Nossa carga dessa vez é seda de aranha de lá. Meu filho sempre teve curiosidade sobre a aparência daquele lugar, então eu esperava que você pudesse pintá-lo para ampliar seus horizontes. Ele nunca tinha ido a outra ilha. Estando no centro do olhar expectante do marinheiro, Charles ponderou brevemente antes de se sentar novamente. Tudo bem então, Charles concordou e habilmente colocou blocos de cor em camadas no canto da tela. Maravilhoso! Deixe-me descrever o lugar para você. É realmente assustador, com seda de aranha branca cobrindo tudo das árvores aos telhados. Além disso, as aranhas são enormes, até maiores que um humano. Você não precisa elaborar, Charles interrompeu o marinheiro enquanto seu pincel deslizava habilmente sobre a tela. Conforme os detalhes eram gradualmente adicionados, um porto de Ilha Branca tomava forma. Os prédios estavam bem agrupados, colocados contra um cenário desorientador de um labirinto intrincado de teias de aranha. Minúsculas manchas de carmesim brilhavam dentro do labirinto de seda de aranha. Eram os olhos da aranha.
Olhando mais de perto, era possível até mesmo distinguir a forma monstruosa da aranha, que era maior do que um prédio. Uau, isso é tão preciso! É quase como se fosse real. Senhor, você já esteve naquela ilha antes? As Ilhas Aranha forneceram um grande número de materiais de vestimenta para os humanos na paisagem marinha subterrânea. Tendo capitaneado um navio de carga por anos, Charles de fato navegou pela rota que levava à ilha muitas vezes. Obrigado. Meu filho ficaria feliz em ver isso. O marinheiro recebeu a pintura e correu em direção à saída do cais. Encorajados pelo sucesso do colega, os outros marinheiros se aglomeraram em torno de Charles. Senhor, você pode me fazer um desenho da ilha de Vereto? Eu nunca estive lá, mas ouvi dizer que é a ilha mais próspera do Mar do Norte. Quero saber como ela é. Senhor, você desenha retratos? Você pode me desenhar? Tenho medo de que se eu morrer no mar, minha filha vai esquecer como eu sou. O rugido baixo da buzina de um navio abafou abruptamente as vozes dos marinheiros quando ele entrou nas águas próximas. Olhando para a aparência do navio se aproximando à distância, a expressão normalmente impassível de Charles se contraiu em uma carranca. Um emblema de triângulo branco estava estampado em seu casco. Era um navio pertencente à Divine Light Order. Charles abriu caminho entre os marinheiros tagarelas e seguiu para as docas. Com sua visão de águia, ele imediatamente avistou Cord parado na proa do navio. O comportamento afável habitual do velho desapareceu completamente e foi substituído pelo de um jogador viciado, abatido com um traço de loucura. Sem esperar o navio ancorar, Cord cambaleou descendo a escada de madeira trêmula. Ele segurava uma caixa do tamanho de uma melancia em suas mãos. Pegue, me dê a carta náutica. Agora, Cord exigiu enquanto jogava violentamente a caixa em Charles. Charles abriu a caixa para revelar a cabeça decepada de Sonny, preservada em cal. Os olhos do homem estavam arregalados. Mesmo morto, Charles ainda conseguia captar o traço de malícia e loucura em seus olhos. Você deve ter passado por muita coisa para matá-lo, não é? Charles comentou casualmente enquanto levantava a cabeça pelos cabelos. Me dê o mapa? Cord cuspiu entre dentes enquanto sua expressão se contorcia em desespero. Ele parecia que engoliria Charles vivo se Charles lhe negasse a carta náutica. Acalme-se, Charles disse enquanto embalava a cabeça e se virava na direção de sua taverna. O rosto de Cord ficou um pouco mais escuro, e ele seguiu Charles com um bando de seus lacaios seguindo atrás deles. Nenhum sinal de alterações cirúrgicas no rosto, uma única camada de pele, pinos de aço da Divine Light Order no cérebro. Parece ser o verdadeiro negócio, Charles murmurou para si mesmo enquanto confirmava a autenticidade da cabeça. Imediatamente depois, ele jogou a cabeça em uma pilha próxima de lixo fedorento. Ver Sonny morto provocou pouca resposta emocional de Charles. Sonny queria matá-lo, então era justo que ele respondesse à provocação. Ele estava apenas removendo um obstáculo para sua jornada de volta para casa pelas mãos de Cord. A porta do quarto de Charles abriu com um rangido. Colocando o lápis no ombro, Lily pulou da mesa e caiu no chão. Senhor Charles, você voltou do seu esboço tão cedo hoje? Ela perguntou com uma inclinação curiosa de sua cabeça. Charles a pegou no colo e acariciou pelo sedoso em suas costas. Ele deu uma olhada em Cord antes de se virar para Lily e instruir. Reúna a tripulação, nós já descansamos o suficiente. Tudo bem, respondeu Lily. Ela lançou um olhar furtivo para Cord antes de correr pela esquina da parede e sair com um desfile de ratos em seu rastro. Com um baque, a página do diário que retratava a carta náutica foi exibida diante dos olhos de Cord. O acólito sagrado da Ordem da Luz Divina estendeu suas mãos trêmulas em direção ao caderno, então se encolheu, aparentemente com medo. Ele gesticulou freneticamente para um de seus subordinados. Um seguidor da Divine Light Order que estava de pé ao lado se aproximou apressadamente com uma caixa retangular de metal. Enquanto o seguidor operava a caixa com uma série de sons de clique, Charles finalmente percebeu a identidade da caixa, uma câmera antiga. Após tirar as fotos necessárias, Cord finalmente aceitou o diário em suas mãos. Toda a sua atenção estava nas páginas enquanto ele examinava o conteúdo, sem querer perder um único detalhe. Depois do que pareceu uma eternidade, Cord levantou o olhar do livro e olhou para Charles. As coordenadas foram calibradas? Já estive neste lugar, disse Charles enquanto apontava para a ilha que abrigava 1002. De acordo com suas coordenadas, podemos facilmente extrapolar as posições das outras ilhas. Ótimo! Excelente! Maravilhoso! Vou encontrar a Terra da Luz muito em breve. Ha 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 ha! Cord caiu na gargalhada jubilosa enquanto batia na mesa como uma criança feliz. Capítulo 79. Gradualmente, uma alegria selvagem torceu as feições de Cord. Ele se virou e encarou o rosto de Charles com um olhar intenso. Capitão Charles, que gentileza sua compartilhar a carta náutica tão prontamente. Muito obrigado. Um seguidor da Divine Light Order, de guarda no corredor, entrou na sala com um rosto inexpressivo. Ele tinha o olhar em Charles. Diante da ameaça velada, Charles parecia despreocupado enquanto olhava para Cord com um rosto calmo e indiferente. E então, você planeja derrubar todas as 33 ilhas restantes sozinho? Enquanto eu tiver a carta náutica, posso fazer com que outros capitães colaborem comigo. Devo ser o primeiro a descobrir a Terra da Luz. Cord declarou e os seguidores enfiaram a mão em suas vestes e sacaram armas de fogo. Em resposta, a mão esquerda de Charles de repente se moveu sozinha e alcançou o cajado de relâmpago escondido dentro de seu casaco.
Fique abaixado, é tudo conversa fiada, Charles disse em sua mente, efetivamente impedindo Richard de retaliar com agressão. Charles olhou para Cord mais uma vez e disse, você tem medo de que eu descubra a Terra da Luz primeiro e sequestre seu Deus Sol? Não seja tão tacanho. Compartilhamos o mesmo objetivo a esse respeito. Charles estendeu a mão direita e olhou para o velho à sua frente com um olhar calmo. Cord investiu contra Charles, suas mãos agarrando freneticamente o colarinho de Charles. Com as veias do pescoço saltando sob a pele, Cord questionou, por que eu deveria colaborar com você? Para completar a tarefa que você solicitou, eu reuni todo o poder que pude acessar. Se o arcebispo e seus homens descobrirem o que eu fiz, eu certamente serei arrastado para a Catedral da Luz Divina para enfrentar o julgamento. Você está com medo? Um lampejo de pânico passou pelos olhos de Cord, e sua expressão se quebrou diante da pergunta de Charles. Um sorriso compreensivo apareceu no rosto de Charles, e ele mudou de assunto de repente. Nesse caso, você não precisaria de um capitão explorador experiente ainda mais? Afinal, não há nenhuma rixa real entre nós, não é? Você me enganou uma vez, eu enganei você uma vez, estamos quites. As rugas no rosto de Cord se contraíram, e ele abruptamente soltou Charles. Seu olhar caiu de volta na carta náutica desenhada nas páginas do diário. Atualmente tenho 3 naves de exploração à minha disposição. Incluindo sua nave, são 4 no total. Se cada nave explorasse uma ilha a cada 2 meses, poderíamos localizar a escada para a Terra da Luz no prazo máximo de 2 anos. Observando os discípulos da Ordem da Luz Divina abaixarem os canos das armas, Charles caminhou até o outro lado da mesa e afundou no assento. Não é tão simples quanto você pensa. Explorar uma ilha desconhecida é cheio de perigos. Você tem certeza de que suas 3 naves de exploração podem sobreviver até o fim? Além de nós, King of Soton também conhece esse lugar, Charles retrucou. Tem que dar certo, não importa o que aconteça. Eu arrisquei tudo. Mesmo se eu morresse, eu morreria na Terra da Luz. Somente morrendo lá eu posso entrar no reino do nosso divino Deus Sol. Cord rugiu com um traço de loucura em seus olhos. Ao ouvir as palavras de Cord, Charles não conseguiu evitar sentir uma pontada de pena pelo velho. O velho era um completo lunático. Não há mais ninguém na sua ordem? Talvez eles possam nos dar uma mão, Charles propôs a Cord, esperando que ele pudesse buscar ajuda externa. Você não ouviu o que eu disse antes? Se eles descobrirem o que estou fazendo, eu estarei morto. Além disso, aqueles velhos obstinados na catedral principal não acreditariam em uma palavra do seu absurdo. Cord latiu, sua voz cheia de irritação aparente. Soltando um suspiro, Charles se inclinou para frente e bateu o dedo na carta náutica. De qualquer forma, vamos começar a exploração. Diga-me o alvo de seus 3 navios. Não gostaríamos de perder nosso tempo na mesma ilha, não é? Cord pegou uma pena de um tinteiro próximo e circulou 3 ilhas no mapa. Nos encontraremos aqui novamente em 2 meses para trocar informações, disse Cord antes de se virar e ir em direção à porta. Esse idiota também não parece estar tendo uma vida fácil, Richard comentou sarcasticamente na mente de Charles. Ignore-o. Quanto mais piedosos esses cultistas são, mais fácil é manipulá-los. Charles respondeu antes que seus olhos examinassem um mapa na mesa. Ele então circulou uma das ilhas no mapa. Este será nosso próximo alvo. Com a ajuda de Lily, o rato, a tripulação foi rapidamente reunida. Depois de passar por 3 meses de manutenção, o Narval estava novamente pronto para enfrentar as águas. A viagem deles dessa vez foi um pouco diferente porque a esposa de James Mozica veio pessoalmente para se despedir deles. Depois que a verdadeira identidade de seu trabalho foi revelada, James não tinha mais motivos para esconder nada de sua esposa. Assistir ao casal se despedindo afetuosamente provocou a inveja do grupo de solteiros a bordo. Laesto cambaleou em direção a Charles e pescou o mesmo lodo gelatinoso. Vamos ver como você se sai depois de todo esse tempo. Com uma carranca no rosto, Charles inclinou a cabeça para trás e engoliu o gel. O zumbido em seus ouvidos soou mais uma vez, mas era muito mais suave do que antes. Pelo menos, Laesto não havia se distorcido em uma monstruosidade completa diante dele. Ele ainda conseguia distinguir algumas características humanoides do velho. 3 minutos depois, as anomalias desapareceram. Desta vez, Laesto assentiu satisfeito enquanto fervorosamente anotava em um pequeno caderno. Seja lá o que você esteja fazendo, continue. Está ajudando a purgar sua contaminação mental. Se você continuar, eu lhe asseguro que você chegará aos 30, apesar da maldição da divindade. Charles ignorou a garantia do velho médico que soou como uma maldição. Você conseguiu consertar o espelho preto? Melhor não usar eletricidade nele diretamente. Essa coisa é delicada. Sem nem levantar a cabeça, Laesto respondeu. Essa coisa é minha agora, eu faço do meu jeito. Você não precisa se incomodar. Se você conseguir ligá-lo, me avise, disse Charles. Ele também estava curioso sobre o conteúdo do tablet. Sem dar nenhuma resposta, Laesto deu meia volta e foi embora. A vida no mar era tão monótona como sempre. Eles não encontraram nenhuma anomalia. Ainda, a porta da ponte se abriu com um baque. O segundo imediato Connor estava de serviço para comandar o navio naquele momento. Capitão, não se preocupe. Ainda estamos em uma rota segura. O que pode acontecer? Connor assegurou. Não baixe a guarda. Até mesmo coisas podem acontecer em uma rota segura às vezes, Charles retrucou enquanto olhava para a distante boia de navegação. Felizmente a boia era normal dessa vez, que se aproximava firmemente da posição deles enquanto o Narval seguia em frente.
Capitão, você já ouviu falar da ilha do vulcão no Mar do Sul? Eu nasci lá. Connor tentou puxar assunto com seu capitão. Entendo, Charles respondeu despreocupadamente enquanto examinava a carta náutica pregada na parede. Ele realmente achou seu segundo imediato bastante tagarela. Você já ouviu falar da especialidade da ilha? Além das minas de ferro e cobre, o lugar é famoso pelo óleo de baleia Leviatã. Além do uso como óleo lubrificante, ele também pode ser usado para fabricar velas e sabão. O resíduo restante pode até ser uma fonte de combustível. Talvez o combustível que estamos queimando em nossas câmaras de turbina agora seja da minha cidade natal, Connor continuou com um toque de orgulho na voz. Charles estava ciente das coisas que Connor mencionou. Nos primeiros dias da Revolução Industrial da Terra, o óleo de baleia, especialmente das cachalotes do Oceano Pacífico, era um material industrial essencial antes da descoberta do petróleo. Então, como você foi parar no Mar do Norte? É uma viagem de pelo menos meio ano da ilha do vulcão até o arquipélago de Coral, não é? Charles questionou. Um olhar desamparado apareceu no rosto de Connor quando ele respondeu. Na verdade, meu pai era capitão de um navio baleeiro, e ele queria que eu herdasse seu navio. Mas eu não queria. As baleias Leviatãs têm pelo menos 100 metros de comprimento. Todo ano, havia navios virando por causa das baleias e marinheiros morrendo dentro das barrigas dessas criaturas. Então você decidiu se aventurar por causa dos perigos em potencial? Honestamente, embarcar na minha nave não foi a melhor escolha, então Charles comentou ironicamente. Connor balançou a cabeça. Não tenho medo do perigo, mas temo que meus filhos tenham que seguir meus passos em um trabalho tão perigoso. Eu queria mudar. Cheio de esperança, Connor continuou. Sabe, capitão, no meu 10º aniversário, meu pai me levou para a Ilha Central como um presente de aniversário. Aquela viagem mudou minha vida. Percebi que os moradores da Ilha Central eram realmente felizes. Cada um deles era dono de suas terras e não precisava trabalhar. Eles viviam apenas coletando o eco daqueles que alugavam suas terras. Eles viviam em êxtase simplesmente porque eram marinheiros no navio do governador quando o governador se estabeleceu na ilha. Não se preocupe, um dia você terá sua própria terra, Charles garantiu a Connor. Quando esse dia chegar, trarei toda a minha família e deixarei que eles se tornem moradores das Ilhas Centrais. De repente, Connor pareceu se lembrar de algo, e uma sombra de dor cintilou em seus olhos. Capítulo 80. 2 de janeiro, 9º ano da travessia. Estamos no mar há mais de 20 dias. A ilha-alvo para exploração está um pouco mais longe. Os recursos estão acabando no Narvale. Se a ilha que abriga 1002 se tornar uma nova ilha, o reabastecimento lá será significativamente mais fácil. Quando zarpamos, eu deliberadamente fui perto daquela ilha para dar uma olhada. A julgar pelos destroços na costa, parece que a batalha entre Elizabeth e 1002 não foi tranquila. Desenvolver a ilha não será fácil. É um dado adquirido, afinal. O poder peculiar de 1002 não é tão fácil de lidar. Espero que tudo corra bem para eles. Cor também zarpou. Independentemente disso, tudo está progredindo em uma direção positiva. Fico imaginando onde está Ana agora, talvez ela. Depois que a tinta secou, Charles fechou seu diário e foi em direção ao convés para começar sua inspeção diária do navio. Assim que ele estava prestes a empurrar a porta da cozinha, um jeep animado passou correndo por ele com uma vara de pescar na mão. Uma criatura que parecia uma água-viva pendia do anzol. Frei, olha, eu peguei uma água-viva de cristal. Você sabe como fazer sopa com ela? Jeep gritou. Um rugido de fúria soou da cozinha enquanto o chefe Frei rugia, sai daqui. Pare de enrolar algumas criaturas aleatórias a bordo. Se você quer cozinhar algo com elas, faça você mesmo. Eu não vou fazer isso. Charles entrou na cozinha e passou pelos dois. Ele inspecionou o interior para ter certeza de que não havia normalidades. Frei, os gorgulhos começaram a infestar os biscoitos salgados. Cuidado. As palavras de Charles interromperam a conversa entre os dois tripulantes. Frei correu apressadamente até Charles e garantiu que consertaria a situação em breve. Ele também deixou especialmente claro para Charles que os biscoitos infestados eram para os marinheiros e que a comida do capitão seria absolutamente boa. O que você quer dizer com para os marinheiros? Os marinheiros também não são humanos? Jeep começou uma discussão com Frei mais uma vez sobre o bem-estar de seus subordinados. Charles não interveio. Comparado à atmosfera tensa e temerosa que envolveu a tripulação quando eles entraram pela primeira vez nas águas desconhecidas, eles agora tinham humor para discutir sobre questões mundanas. De fato, os humanos tinham uma capacidade notável de se adaptar. Saindo da cozinha, Charles seguiu para os outros compartimentos da nave. Patrulhar a nave não era apenas para inspecionar se alguma criatura indesejada havia subido a bordo. Ele também tinha que examinar todos os outros fatores que poderiam afetar a jornada, seja o suprimento de comida, os recursos de combustível ou os estados mentais da tripulação. Uma única lacuna em qualquer um deles poderia transformar a nave em um caixão flutuante, e a morte reivindicaria todas as vidas a bordo. Charles inspecionou meticulosamente cada área: convés, cabine, câmara de turbina, alojamentos da tripulação, cozinha, porão de carga e tanque de água. Outros capitães podem ter regras diferentes, mas em seu navio, Charles preferia fazer as inspeções ele mesmo. Os detalhes determinam o sucesso ou o fracasso, e sua meticulosidade era a característica que o mantinha vivo no mar por tanto tempo. Essas tarefas, simples e tediosas, mas cruciais, constituíam a maior parte dos deveres de um capitão. Capitão, tem uma ilha.
Charles congelou momentaneamente de surpresa enquanto fazia um inventário de seus suprimentos de combustível. De acordo com seus cálculos, eles ainda deveriam estar a 3 dias de distância de seu destino. Ele correu rapidamente para o convés, e seus olhos captaram a tênue silhueta de uma ilha à distância, sob a iluminação dos holofotes do narvale. Diferentemente das últimas ilhas que eles encontraram, esta ilha era alta no sentido de que parecia mais uma montanha de topo plano do que uma ilha. As paredes rochosas ao redor eram nuas e desprovidas de qualquer vegetação. Eles também não conseguiam ter uma boa visão do cume plano por causa de sua altura imponente. Olhando para a massa de terra ameaçadora à frente, Charles gesticulou para que os marinheiros jogassem a âncora. Ele então se virou para seu marinheiro vampiro e instruiu: Aldrich, voe até lá e dê uma olhada. Aldrich assentiu em afirmação antes de se transformar em um morcego e voar alto. Enquanto Charles esperava Aldrich retornar, Deep se aproximou dele com uma expressão confusa. Capitão, a âncora não está alcançando o fundo do mar, relatou Deep. Mas estamos bem ao lado da ilha. Como isso é possível? Seguindo a orientação de Charles, eles chegaram até a máquina de ancoragem e confirmaram que toda a corrente havia sido baixada para o abismo. A corrente da âncora do narvale media mais de 100 metros e não conseguia nem alcançar o fundo do mar. Qual é exatamente a estrutura desta ilha? Um poste telegráfico vertical? Depois de ponderar por um breve momento, Charles decidiu e disse: então não ancore. Quando desembarcarmos mais tarde, Frey e os marinheiros podem ficar no navio. Aldrich retornou logo, mas com uma expressão estranha. Capitão, é um pântano lá em cima. Um pântano? Charles questionou. As palavras de Aldrich pegaram Charles de surpresa. Ele nunca imaginou que um pântano estaria no topo da ilha. De qualquer forma, vamos dar uma olhada. Talvez esta ilha seja um ponto de reabastecimento para King. Com a ajuda do voador Aldrich, uma escada de corda foi rapidamente colocada contra a parede de pedra. Charles e seu grupo de marinheiros escalaram cuidadosamente a parede e ascenderam ao cume. Era de fato conforme as palavras de Aldrich, um pântano ficava no topo da ilha. Este pântano era diferente daqueles encontrados em florestas. Não havia árvores, flores ou qualquer sinal de vida. Apenas solo úmido, água parada e uma espessa camada de neblina o saudavam. Havia, no entanto, pedras de vários tamanhos espalhadas dentro do lodo. Eles jogaram um pouco de carne de peixe na lama, mas não havia sinais de nenhuma criatura viva que tenha vindo à tona para se alimentar dela. Charles caminhou cuidadosamente em direção à lama e percebeu que não era funda. A parte mais funda alcançava apenas suas coxas. Pressionando seu pé direito para baixo, ele descobriu que o chão era sólido sob a lama. Cara, você não acha que esse lugar parece uma panela quente? Olha, essas pedras são como almôndegas flutuando no caldo. Charles ignorou o ridículo de Richard sobre o lugar. Ele pegou um punhado da água lamacenta e colocou perto do nariz para cheirar. O cheiro característico do mar o atingiu primeiro antes que um fedor de decomposição agredisse suas narinas. A água neste pântano era apenas água do mar, sem valor para uso. Charles gesticulou para que sua equipe o seguisse. As sobrancelhas de todos estavam franzidas. Nenhum humano gostava de sujeira. Andar pelo lodo era como pisar em um poço de esgoto. O grupo de ratos marrons de Lily ficou todo preto como pepitas de carvão no momento em que pisaram na água lamacenta. Testemunhando isso, Lily agarrou-se firmemente ao pescoço de Charles, recusando-se a deixar que até mesmo uma partícula preta manchasse seu pelo branco. Apesar de sua visão noturna aprimorada, a espessa camada de névoa branca obscurecia a linha de visão de Charles. Ele mal conseguia ver alguma coisa naquele lugar. O ambiente lembrou da primeira ilha que eles exploraram. Ele estava determinado a não deixar a história se repetir. Em intervalos periódicos, Charles fazia uma contagem de seu grupo e conferia com o número escrito em sua braçadeira. Isso era para garantir que ninguém tivesse aparecido ou desaparecido misteriosamente. As tochas em suas mãos avançavam contra a névoa como as chamas de um dragão enquanto eles caminhavam em direção ao centro da ilha. A água turva continha um frio anormal. Eles tinham caminhado por apenas meia hora, mas Charles mal conseguia sentir os dedos dos pés àquela altura. Sem querer correr riscos, Charles instruiu os membros da tripulação a encontrar pedras para pisar. Eles retomariam a jornada depois que todos pudessem sentir os dedos dos pés novamente. Com uma oportunidade para um breve descanso, os membros da tripulação encheram suas bocas de comida. Mesmo que não estivessem com fome, eles precisavam comer para se abastecerem de energia.